tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Pietra Mesquita por aqui. Hoje a gente recebe a doutora Luciana Passoni, que é médica tricologista, o que significa ser médica especialista em cabelos. Ela também é fundadora e CEO da Captec, que é o maior evento de medicina capilar do Brasil. A gente falou, sobre vários assuntos envolvendo o cabelo, como queda, transplante, produtos para cuidar, enfim, várias coisinhas. Vem conferir. Bom, gente, vamos lá. Doutora Luciana, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui falando com a gente. Acho que é um assunto muito importante, inclusive vou tirar dúvidas aqui minhas, entendeu? Tenho certeza que sim. Já tirei, né, nos bastidores aqui. Agora já percebi. Bom, pra começar, a gente vai falar sobre cabelo, sobre os cuidados com o cabelo. Você vai dar aqui várias dicas pra gente, mas eu já queria começar perguntando os tipos de cabelo que existem. Bom, eu costumo falar, Pietra, e para todo mundo que está assistindo a gente, que tem o cabelo seco, só que é o seco misto e oleoso. Só que as pessoas pensam que é a respeito do fio de cabelo e não é. A gente caracteriza o nosso tipo de cabelo em seco, oleoso ou misto de acordo com o nosso couro cabeludo. Então, às vezes a pessoa vai lá, tem um couro cabeludo super oleoso e faz uma descoloração e fica com aquela ponta seca. E aí, o cabelo é seco, é oleoso? O cabelo é oleoso. Não adianta a gente tratar o cabelo como seco com couro cabeludo oleoso. Então, vamos partir do princípio que, com couro cabeludo oleoso, a gente precisa de um shampoo mais detergente. Um shampoo que limpe mais esse couro cabeludo. Então, a gente tem que optar por aquele shampoo que faz bastante espuma, por um shampoo que realmente, muitas vezes, vai ressecar os fios. Então, eu costumo falar, não é para o shampoo pra gente esfregar o shampoo no fiozinho de cabelo, não. É só por deixar ele cair por capilaridade. É lavar o couro e depois enxaguar, que as moléculas de gordura, elas vão escorrendo ao longo desse fio e vão ser eliminadas. Dessa forma, a gente não resseca, por exemplo, uma ponta loira que já está ressecada. Isso é muito importante. Isso vale para todos os tipos de cabelo? Todos os tipos de cabelo. Exatamente. Já vamos falar do oposto, aquele couro cabeludo que é bem seco, que muitas vezes ele é tão seco que ele acaba descamando, sem ser uma dermatite seborreica, sem ser uma caspa. Muitas pessoas falam, nossa, doutora Lu, olha aqui minha caspa. Eu vou ver, precisa de um sérum hidratante para couro cabeludo, então, ou um shampoo menos abrasivo, um shampoo que lave menos, que tire tanta oleosidade do couro. Para deixar mais fácil, o couro cabeludo não pode ser nem muito seco, nem muito oleoso. A gente tem que morder e assoprar, tem que ter aquele óleo bom nas nossas glândulas sebáceas. Então, é tudo sobre couro cabeludo. Se a gente optar por um shampoo um pouco mais hidratante, um shampoo de ácido hialurônico, um shampoo que tem moléculas que realmente, um DMAI, um ativo que hidrata bastante o couro, a gente pode massagear o nosso couro cabeludo e também deixar esse enxágue acontecer por capilaridade e depois a máscara e o condicionador, sim, a gente tem que usar para o tipo de fio de cabelo. Então aí só passa nas pontas, certo? Só nas pontas, orelhinha para baixo. É porque essa é a minha dúvida também. Quando eu tava lavando o cabelo, a minha cabeleireira mesmo falou, Pietra, não se lava esfregando as pontas mesmo, só que você passa o condicionador aqui. Isso também se deve porque quando você passa o condicionador aqui, o cabelo fica mais sujo, tem tendência a ficar sujo rapidamente? Muito. Imagina, a gente está falando por capilaridade. O fio nada mais é do que um aglomerado de proteínas, que é a queratina, a nossa proteína mais abundante do nosso fio de cabelo. Então, imagina se a gente passa uma máscara super oleosa para um fio de cabelo mais ressecado, só que um couro mais oleoso. Essa máscara vai subir por capilaridade, não tem jeito. As moléculas vão andando, a molécula mais emoliente, ela vai andando tanto para baixo quanto para cima. Então, por isso que eu falo que, assim, em geral, eu peço para usar da orelhinha para baixo. Claro que existe aquele mundo dos sonhos em que o couro cabeludo é oleoso e o fio de cabelo também é um pouco mais, menos seco, mais oleoso também. Aí sim a gente pode pensar num shampoo que a gente deixe, numa máscara que a gente deixe subir, mas é muito difícil acontecer isso. Geralmente é o oposto. E você falou de caspa também, que acho que muita gente tem. Muitas. E existe o tal do shampoo que é anti-caspa e tudo mais. Como que acontece a caspa? Em que momento você adquire ali? Quais são os principais fatores para isso? Eu gosto muito de falar que existe a caspa, que é só uma
uma descamação leve do nosso couro cabeludo, que não deixa de ser uma camada de pele também, e existe a dermatite seborreica. A caspa é algo agudo, é algo que pode acontecer comigo e com você, independentemente da nossa situação genética. Já a dermatite seborreica é aquela pessoa, acho que você e também quem está assistindo a gente vai perceber, é aquela pessoa que tem sempre um couro cabeludo avermelhado, descamando aqui na hairline, nas sobrancelhas, na zona T também, pode ter um pouco no colo. Isso é uma doença crônica que parece a mesma coisa que a caspa, por quê? Porque o couro cabeludo descama. Então, isso é uma doença crônica, eu vou falar daqui a pouquinho. Agora, a caspa, ela pode acontecer por inúmeros motivos. Vamos imaginar, eu vou lá e faço uma progressiva no meu cabelo. A progressiva, ela muda totalmente o processo de queratinização e o alinhamento dos meus fios. Ela não deixa o óleo escoar pelo meu fio, ela represa todo o óleo no meu couro cabeludo. O que vai acontecer? Vai obstruir o canalzinho de saída do fio de cabelo e vai fazer uma hiperprodução sebácea, porque a glândula fica logo ali embaixo. Então vai acabar ocorrendo uma descamação, uma proliferação maior de células sobre célula e vai dar a descamação. Nesse caso, basta usar um shampoozinho uma vez ou outra, ou fazer um plano de ação, um shampoo anti-caspa, pode ser a base de cetoconazol, ácido salicílico, 2 ou 3 vezes por semana, que já vai curar. Eu falo que curar já vai melhorar e vai resolver. É mesma coisa quando às vezes a gente toma um sol maior no couro cabeludo e tem uma queimadura no couro cabeludo. E é um tipo de caspa também, porque é uma descamação. É tipo um descascar da pele, né? É um descascar da pele, só que ao invés de acontecer na pele, acontece no couro cabeludo. Um tipo de caspa também. Outra coisa, a gente pode usar uma tinta, uma tintura, uma descoloração que atinge e agride o couro cabeludo. A célula, tudo que ela se sente agredida, ela se transforma em uma nova célula. Então vai fazendo a sobreposição, célula sobre célula sobre célula, descamação. Entendi. Então isso é muito mais simples da gente tratar e não é porque teve a caspa uma vez que vai ter outras vezes. Agora existe uma condição genética que se chama dermatite seborreica, que muitas pessoas, ainda mais em países tropicais como é o nosso, muitas pessoas têm, que é uma hiperprodução constante das nossas glândulas sebáceas ao redor do nosso folículo piloso. Então imagine, essa glândula ela acaba produzindo mais óleo, mais sebo, mais sebo, mais sebo, isso irrita as células e as células acabam descamando, produzindo e ocorre a descamação e ao mesmo tempo o couro cabeludo fica avermelhado também. Isso pode acontecer em qualquer zona pilosa, sobrancelha, barba dos homens, não sei se vocês já repararam, está intimamente ligada com estresse, então é uma doença genética, mas que piora, que a cereja do bolo ali, nossa, quando está estressado, a glândula acaba produzindo mais e mais e mais, e aí a pessoa chega vermelho, né? Vermelho, descamativo, sobrancelha, cílios, descamativo, então isso já é a dermatite seborreica. Entendi. Né? Que é uma doença que a gente tem que tratar muitas vezes com antifúngicos orais, tem que fazer uma modulação de vitaminas. Aí mesmo é um caso médico, né? Um caso médico, totalmente médico, não é o shampoozinho de farmácia que vai resolver. Ele acaba dando um tapinha, sabe assim, parece que resolveu, mas aí vai te enganar, digamos assim. É, aquele chove no molhado, né, dá aquela, mas não resolve o problema. Tá. E você falou também sobre progressiva, que é um assunto que a gente estava conversando antes, porque eu fiquei na dúvida, falei assim, será que fazer progressiva é benéfico ou não é benéfico? Você indica ou não indica? Tem gente que, tipo assim, não consigo viver sem. Como que faz? Eu sou aquela médica, Pi, que eu me adapto ao meu paciente. Eu não sou aquela médica proibitiva, eu tô ali para alertar e para ser uma mãezona. Ó, eu tô aqui para tudo. Então, é óbvio que se eu for pensar, é legal fazer uma progressiva pro fio? Não, não é legal. Mas se eu pensar também, é legal tingir um fio? Não, não é legal. Entendi. É legal descolorir um fio? Não, não é legal. Então, se você, Pietra, falar assim pra mim, Lu, ou eu faço progressiva ou eu vou usar secador de chapinha todos os dias. Qual é o dano menos pior, né? Qual que é o maior dano? Eu realmente abrir aquela cutícula do meu fio e colocar ali um alisante, ou eu fazer o dano térmico todo santo dia. Eu falo que é muito pior o dano térmico. Então eu prefiro que você faça a progressiva. Porque tem a quebra, né? Exatamente. O dano térmico é o pior tipo de dano que existe. Então, imagina que você tem um loiro, então você já tem aquela cutícula toda aberta, você tem o descolorante ele leva não só a cor do fio, mas leva tudo que faz bem para dentro do nosso fio de cabelo. E aí você coloca secador e chapinha. Então eu prefiro aí que você use um alisante. Hoje as progressivas, elas
praticamente, né, o formol está proibido na maioria Sim. dos salões, acho que em todos os salões. Então, tem o tioglicolato, tem outros tipos de alisantes que são menos piores e que eles não duram tanto quanto um formol, mas sim te dá uma liberdade. Tá. Então, eu costumo falar uma frase muito minha, que cabelo é liberdade. Eu quero que você não tenha trabalho com o seu cabelo, eu quero que você aprenda a cuidar. Então, obviamente, quem faz progressiva vai mais no meu consultório para eu cuidar desse folículo piloso, do couro, para não ter descamações. Só que eu acredito que vale muito a pena. Entendi. E você falou sobre ir no seu consultório para fazer todo o cuidado. Eu queria saber como é que funciona a sua consulta. A minha consulta? Porque é muito legal a gente saber que existe um médico que é especialista no cabelo. Muitas pessoas não sabem que isso existe, né? Existe a tricologia, né? Exato. Pi, eu sou dermatologista de formação, tenho 15 anos de formada. Só que minha vida inteira eu quis ser aquela médica do cabelo, eu quis ser tricologista, porque eu tenho um problema de cabelo muito grave, eu falo que eu sou o meu, assim, a minha melhor paciente, a minha pior e a melhor de resultado. Então, a minha primeira consulta, a primeira coisa, eu falo, vá com o tempo. Minha consulta é uma consulta de 1h30, em que eu pergunto absolutamente tudo da sua vida. Você vai chegar para mim, eu vou te receber e eu quero que você primeiramente me conte seu problema. É queda? Ou é mais a parte de haste, de fio de cabelo? É a calvície? Não é? O que você quer melhorar? Depois, de acordo com a sua queixa, eu vou destrinchar tudo da sua vida. Eu quero saber o quanto você está inflamada, o quanto tem fator genético envolvido. Eu quero saber se você já tem uma listagem de exames, senão eu vou te pedir um check-up imenso. Porque tem a ver com tudo, né? Alimentação. Tudo, tem a ver com tudo. Eu falo que cabelo, o médico que trata cabelo e só olha pro cabelo, ele não é um bom médico. Eu tenho que olhar até o dedão do pé do meu paciente. Então, para você ter uma ideia, se tem um calo que está infeccionado, pode estar inflamando o corpo e causando uma mutação daquele meu ciclo de cabelo e acelerar a queda. Olha que loucura. Que legal. Então, eu como, né, antes da dermatologia, eu fiz uma residência de clínica médica, eu adoro clinicar, né? Eu adoro pensar em diagnósticos. Sabe Dr. House? Eu falo que quem dera, né? Eu não sou Dr. House, mas aquele eu tento quadrinho ser. falando isso aqui. Eu tento ser. Então, muitas vezes, e quanto maior o desafio, mais eu amo, né? Às vezes chega aquela paciente que passou por 10 médicos com queda de cabelo e nunca ninguém descobriu. Muitas vezes eu descubro que é um probleminha na glândula da tireoide, é um probleminha no ovário, é um problema que ela tem uma luxação de quadril. Então, essa é a minha consulta. É totalmente diferente do que você imagina. Uma queda de cabelo pode haver com luxação no quadril? Pode ter a ver com uma prótese que está infeccionada, que está liberando metal e está causando é como se fosse uma mudança no tempo de permanência do fio de cabelo dentro do folículo piloso. Então, ao invés dele durar de 2 até 7 anos, que ele pode durar acoplado ao fio, ele pode encurtar, começar a durar meses e começar a cair. É o que aconteceu com o Covid. Você viu que eu vou juntando muita coisa. Bom, assim, o que contextualizando. Vai lá. O que aconteceu com o Covid? O Covid é o vírus mais inflamatório que já existiu no nosso mundo. Então, a gente estava acostumado a atender pacientes com queda de cabelo pós-dengue, pós-zika vírus, pós-chikungunya, mas eles provocavam uma queda de cabelo limitada. Inflamava o corpo, davam febre, davam, né, dores, e aí sim o cabelo sofria. É como se o corpo ele ficasse com a energia para curar os órgãos e o anexo da pele ficasse ali obsoleto, por isso que ele solta o fio de cabelo. Como se o corpo entendesse, não vou gastar energia para conservar esse fio aqui dentro do folículo, eu vou soltar. É mais ou menos isso. Só que com o Covid, é o vírus que, assim, que inflama mais o nosso organismo. Eu falo que eu tive Covid comecinho de 2020, até hoje eu me sinto inflamada. E tem várias pessoas dessa maneira, com lapso de memória, com dores em articulação. Então, imagina o tanto que o nosso corpo está combatendo esse pós-vírus, né? Eu falo que existe o pós-Covid, entre Covid ainda, porque a gente toda hora entra em contato com o vírus. Então, imagina o tanto que o nosso corpo quer conservar a nossa saúde, dos órgãos vitais, e deixa a pele e os anexos para segundo plano. Então, não só a queda de cabelo, mas o Covid trouxe várias dermatites, várias lesões, até muitas vezes tromboses, né, em membros inferiores, e nada mais é do que a resposta à inflamação. Caramba, eu não sabia. Na verdade, eu não sabia da queda de cabelo causada pelo Agora Covid. você entende, né, Pi? Porque eu não sou mais dermatologista geral, porque não dá tempo. Não é que eu não ame pele, eu amo pele, mas não dá tempo de eu estudar mais pele. É uma coisa que consome toda a minha cabeça, a minha mente. Eu estudo realmente todos os dias o cabelo mesmo. Incrível. E você estava falando sobre queda, eu queria entrar nesse assunto, inclusive, porque a gente falou sobre algumas causas, mas assim, quais são as principais causas da queda de cabelo? É diferente para cada tipo de cabelo a queda? Não.
Não, é igual para todos os tipos de cabelo. Eu vou diferenciar um pouquinho de queda no homem e queda na mulher. Eu vou falar primeiro dos homens. Queda de cabelo nos homens é o estresse. A principal causa é o estresse de longe. Depois ficando alterações de hormônios, quando o homem resolve fazer uma suplementação de testosterona, né, de algum anabolizante que vai acelerar. Né, galera? Exatamente, mas e a terceira fica emagrecimento e falta de vitaminas. Então, primeiro estresse de longe, depois o testosterona, o grupo SARM de ostarines, todos aqueles anabolizantes, exceto o GH. O GH é o único, então não estou fazendo apologia ao GH, mas já estou avisando que é o único que não provoca queda de cabelo. E depois fica realmente o emagrecimento e as alterações de vitaminas. Na mulher já é um pouquinho diferente. Na mulher, de longe, é anemia ferropriva, é quando tem alteração de ferro. Só contextualizando, as principais vitaminas e minerais para o cabelo permanecer no nosso folículo são ferro, vitaminas do complexo B, vitamina B, zinco e selênio. Tudo isso, né? Tudo isso. Então, mas o ferro, eu falo que o folículo ama ferro. É impressionante. Às vezes você está com uma queda de cabelo e eu vejo que nos seus exames você está com ferro normal, mas sua ferritina, que é o que carrega o ferro para os nossos órgãos, para as nossas células, está um pouquinho mais baixa. Eu vou lá, faço 2 bolsinhas de ferro, é como tirar com a mão. Você melhora no outro dia. Exato. Então, nas mulheres, essa alteração de minerais e vitaminas é muito sério. Depois vamos falar um pouquinho também das alterações hormonais, tireoide, pós-parto, eflúvio pós-parto, quando tem aquela queda de progesterona, principalmente do estrogênio também, logo no nascimento do bebê, o cabelo despenca. E depois vamos falar de estresse. Olha que o estresse está muito presente, mas as mulheres, nós somos loucas por dieta. Então, essa geração nossa de Ozempic e outras medicações, a gente muitas vezes não consome tudo que a gente precisa. De ferro, a parte de carne, a gente vai tirando, né? Tira isso. E a hora que vê, a gente come tão pouquinho que as vitaminas e minerais estão faltando. Ou a gente acaba ingerindo até uma quantidade boa, mas acaba eliminando muito nessas síndromes desabsortivas, que é quando a gente toma alguma medicação laxante, por exemplo, ou um diurético também. Então, olha que coisa, que diferença. Agora, é claro que o estresse numa cidade grande como São Paulo, nas cidades grandes, ela está presente para homens e mulheres. Eu queria trazer uma coisa que realmente, o que eu tenho visto de diferente nos últimos anos, principalmente depois do Covid, é muita queda de cabelo nas crianças. As crianças hoje, elas têm muita alteração, ansiedade, alterações mesmo da nossa saúde mental, né? Psicológico. Então, do psicológico. Então, ansiedade, esses dismorfismos por causa de rede social, de nunca se achar bom bastante. Então, aquele estresse da criança o tempo inteiro. Então, eu vejo tanto a queda de cabelo quanto as alopécias vindo mais cedo, sabe? Inclusive, eu ia até entrar nesse assunto, alopécia. Como tratar, como que surge? Porque tem alopécia genética também, como que funciona? Eu falo que eu gosto muito de explicar para vocês, né, que são pacientes, existem 2 tipos de alopécia. As alopécias inflamatórias, que são as boazinhas, a gente trata, pode até ser crônica, no caso da calvície, mas a gente trata e fica tudo bem. E existem as alopécias cicatriciais, que são as malvadas, que são autoimunes. E toda doença autoimune piorou muito pós-Covid. Vou falar primeiro das mais comuns, graças a Deus, que são as alopécias inflamatórias. Das alopécias inflamatórias, tem 2 que são as mais comuns, que eu vou falar agora. A alopécia androgenética, que é a calvície, e aquela alopécia, que é aquela perda de pequenas placas, né, de cabelo, que é a alopécia areata, que se dá depois de um estresse ou alguma deficiência vitamínica também. Fica com um buraquinho na cabeça, assim, né? Buraquinhos na cabeça. Só que eu costumo falar, essa é muito simples de tratar, né? A gente vai lá, injeta um pouquinho de corticoide, ou passa uma loção de corticoide, que é um imunomodulador, já volta o cabelinho a nascer de novo. Né? Porque é como se o folículo dormisse ali. É como se chegasse ali muitas toxinas e fizesse o folículo ficar dormindo. Então, essa é mais fácil a gente tratar e geralmente é desencadeado por estresse. Agora, a alopécia androgenética, aí o problema... É um pouco mais grave. É mais embaixo, porque é de herança familiar. Eu costumo falar que se tiver um calvo na sua família, basta um calvo, seu tataravô, tataravó, mãe, avô, tio, não interessa. Você tem a chance de ficar calvo também. Então, o que é a calvície? É o afinamento progressivo dos nossos fios de cabelo devido a uma inflamação folicular por ação de receptores genéticos ali presentes. Então, eu costumo falar que quando ocorre a primeira menstruação das mulheres e também a puberdade nos homens, mulheres ali 12 anos, 11 anos,
homens 15 anos, que é quando começa a produzir bastante a testosterona, a testosterona ela se torna ativa na testosterona livre, depois para ela ser eliminada ela é convertida numa molécula pequenininha que se chama DHT. Esse DHT, ele se liga aonde? Em receptores, em folículo piloso, receptores que a gente recebeu do calvo da família. Então, quem não tem calvície, não recebe esses receptores que se ligam ao DHT. Quem tem a calvície é porque recebeu. Mas, Lu, o que faz essa ligação DHT com receptor no folículo? Provoca inflamação insidiosa e crônica ao longo da vida, que não provoca necessariamente a queda de cabelo e nem a morte do folículo. Provoca primeiro o afinamento dos fios. Então, o fiozinho que era assim vai ficando cada vez mais fino, até que chega uma hora que o folículo está tão inflamado que ele se fecha e passa um tempo ele morre, que é o caso dos calvos. Aí para de nascer. Aí, essa alopécia que era inflamatória se torna, assim, uma cicatriz, mas é quando realmente o folículo não tem mais jeito. Por isso que eu falo que a tricologia clínica é tão importante. Onde tem fio, eu engrosso o fio. Onde tem folículo vivo, eu desinflamo o folículo e trago a vida. Então, é por isso que eu falo, quanto antes procurar o médico especialista, melhor. Tá percebendo uma queda de cabelo acelerada? Uma entradinha que não tá resolvendo, que você vê os fios mais finos, ou nas mulheres, esse alargamento da nossa risca central, procure ajuda. Pode não ser nada, mas pode ser uma alopecia androgenética e, como eu disse, tempo é cabelo. Quanto antes a gente desinflamar, mais rápido eu consigo ter esse cabelo de volta. Eu já vou pedir meu filho para se consultar com a senhora, porque o que acontece, meu marido é calvo, gente, então meu filho vai ser calvo também, já era. Eu falo, nós caucasianos, ele não vai ser calvo, Deus, eu falo assim, você tá aqui, você não vai perder o cabelo. Fih, eu brinco, né, eu atendo famílias inteiras, porque é realmente isso, tem pacientes meus que tem um capacete de tanto cabelo, chega a ser até engraçado. Doutora Lu, eu não quero ficar com meu pai. Eu tô aqui para prevenir. Aí a gente vai analisar, já tem aqueles marcadores ali de inflamação folicular. Ali. Isso é lindo, porque quando o paciente chega para mim e não tem morte folicular ainda, eu falo, olha, parabéns, você não vai ser um calvo. Eu não vou fazer transplante capilar em você. Perfeito. Né? Então eu já aviso, como eu sou transplantadora, o que eu mais amo é contraindicar um transplante. Eu só transplanto quando realmente tem morte de folículo. Mas e não tem outro jeito. Prevenir é o ideal, né? Prevenir é o ideal. É isso. E já que você tocou no transplante, eu queria falar um pouquinho sobre como que funciona o transplante, em qual momento você fala, não, você precisa fazer um transplante, você indica o transplante. Como eu estava falando agora, quando tem a morte de folículo, por exemplo, tem um paciente, você, Pietra, você reclama para mim dessa sua entradinha, que não existe, mas vamos fingir que você tem uma entradinha. Aí você fala assim, poxa, doutora Lu, minha testa tá ficando maior, eu tô perdendo o cabelo aqui, eu já não me vejo mais. Eu faço, na minha consulta, eu faço aquela tricoscopia para ver com aumento de até 700 vezes o seu fiozinho de cabelo e eu vejo, aquele folículo morreu ou não morreu? Se não morreu, a gente vai para tratamento clínico. Agora, se morreu, a gente vai para o transplante capilar. Eu costumo falar que o transplante capilar claro, ele é um artesanato, ele depende muito da técnica do cirurgião, para ficar de forma elegante, natural, não parecer um transplante, mas nada, o que é um transplante? Nada mais é do que tirar folículo de uma área que não tem receptor que afina o cabelo para colocar numa área onde afina. Ponto. Geralmente é essa área? Geralmente é essa área, por isso que eu coloquei aqui atrás. Entendi. Nós mulheres, geralmente a gente tem uma alopécia mais difusa, os receptores estão por todo o nosso couro cabeludo, quem tem androgenética, mas nos homens, você já percebeu que os homens costumam ficar com cabelo aqui e aqui eles ficam totalmente sem cabelo. Total. Então, e aqui também, né? Tem no cocoroco. E na região do cabelo. também, na região de coroa. Então, a gente transloca fio, a gente tira dali. É como se eu tiro com um punch pequenininho de 0,85 milímetros de circunferência. As minhas enfermeiras levam para a mesa para limpar, lapidar no microscópio para ver se eles estão super bons, se eles estão... Realmente eu não lesei a célula-tronco daquele folículo. E depois eu venho e implanto na região onde está faltando. Onde está faltando. Assim funciona com barba, assim funciona com sobrancelhas. Agora, muitas mulheres têm perdido sobrancelha, né? Eu falo que são abusos nossos de tanta micropigmentação. Tem micropigmentação que acaba atingindo o plano errado, acaba lesando o folículo piloso. E eu acho que nós mulheres, a gente está um pouco cansada do que é artificial. A gente quer tudo mais natural. Sua sobrancelha, por exemplo, é linda. Obrigada, então, gente. Não tem como não olhar e não querer uma sobrancelha dessa. E hoje, é a cirurgia que eu mais gosto de fazer, porque ela realmente
é o puro artesanato. Eu transplanto com fio longo já, então a gente tira fios que são mais curtinhos dessa região aqui de trás e mais parecidos com a sua sobrancelha. E eu faço o FUE Long Hair, que é o transplante de fio longo, porque eu quero saber que direcionamento vai ficar. Entendi. Concorda que o cabelo é mais tranquilo o direcionamento, a sobrancelha tem que ficar perfeita. Se um fio eu colocar que cai pra cá, eu colocar já tira, eu né, vou acabar com a sua formato, vida, tira exato. o formato e nunca mais você vai se olhar no espelho e não ter que ficar alisando, arrumando a sua sobrancelha. Mas quando você faz o implante da sobrancelha, o fio que você pega do cabelo nasce normal? Tipo, é grande, sem sempre ficar cortando? Como que funciona? Tem que sempre ficar cortando. Só que as pessoas falam, a gente corta a nossa sobrancelha também, a maioria das pessoas, é isso. Dá uma paradinha, Exato, é essa paradinha. Então você não vai, claro, se você soltar, vai ficar muito grande, mas a gente nunca vai soltar. É aquela paradinha ali uma vez por semana, então é como se fosse uma sobrancelha normal. Os pacientes amam, eu faço tanto em homens quanto mulheres. Quem sofreu uma queimadura, um acidente às vezes de carro, que fica aquela cicatriz no meio da sobrancelha. Eu, particularmente, eu prefiro, porque é uma coisa pra sempre, né? Sim. Nunca você vai perder. Eu gosto muito mais do que a micropigmentação. É isso que eu ia falar. Muitas pessoas vão pra micropigmentação, né? A diferença ali é porque é basicamente uma tatuagem que você faz no seu rosto, né? Exato. E às vezes as pessoas falam, mas é mais barato a micro. É mais barato, depende, porque você vai ter que fazer todo ano. O barato acaba saindo caro. O barato sai caro. E a gente sabe que depois, a cada micro que você faz, você tem que retirar depois, com algum laser que tira a pigmentação, porque vai manchando, né? Então você gasta também com esse laser para depois fazer outra, ou seja, é uma bola de neve. É um ciclo sem fim, assim. E existe também de cílios, não existe? Existe de cílios. Você faz de cílios? Faço de cílios, mas olha, eu falo que é um transplante que eu escolho bem. Tem que ser uma pessoa com muita paciência, tem que ser aquela pessoa que vai fazer um pós-operatório perfeito. Nossa, eu imagino, mexendo no olho. Incha demais e assim, realmente o fio demora muito tempo a cirurgia. Muitas vezes eu demoro 24 horas numa cirurgia assim, a gente troca equipe. 24 porque imagina se fica qualquer tortuosidade, vai bater no seu olho. E vai incomodar, né? E vai incomodar. Então, é uma cirurgia que eu faço para alguns casos, né? Principalmente de traumas, mas eu falo que a procura tá cada vez maior, por quê? Por causa dos alongamentos de cílios. Isso é verdade. O nosso cílio, eu sou zero contra a gente ficar bonita, a gente colocar uns cílios. Eu adoro colocar, como chama? Não é alongamento, é os cílios postiço. Sim, a gente coloca a colinha, adoro. Para uma festa, isso, arrasa. Agora, o alongamento diário, o nosso cílios, ele não aguenta esse peso. Ah, mas Lu, eu coloco tão natural. Não aguenta esse peso. Não então, existe alongamento natural, digamos assim. Não existe alongamento que não vá causar um dano muito grande ao folículo piloso dos seus cílios. Eu, né, se não fizesse mal, eu seria uma que eu ia ter cílios gigantes, porque é lindo, eu adoro. Eu adoro, eu acho lindo, eu fico passando a máscara várias vezes. Só que, infelizmente, está acabando. Eu tenho paciente que não tem mais onde grudar os cílios, o alongamento de cílios, de tanto que os cílios morreu. Caramba. E aí? E não é para todo mundo, a gente tem que fazer uma avaliação realmente desse setor onde a gente implanta os cílios, tem que ver se a camada da pálpebra, se ela aguenta o transplante. Então não é para todo mundo. O couro cabeludo e a sobrancelha é para todo mundo, os cílios já não. Você analisa bem. E como é que funciona? Também é tirado daqui? Também, a gente às vezes tira até da virilha. Porque é o pelo mais parecido com nossos cílios. Com cílios. Exatamente. Caramba, que legal, é uma loucura. Que interessante. Hoje essa questão da gente translocar folículo, de tirar de um lugar e colocar no outro, é muito legal que o céu é o limite. Eu fiz, só curiosidades aqui, nós brasileiras a gente não gosta de pelo pubiano. É verdade. Todo mundo tira. Aquela não é verdade, digo por mim, mas é verdade. Todo mundo, a maioria de nós, né? Só que toda a minha formação que eu fiz de transplante de cabelo foi no Vale do Silício e lá é uma clínica especializada em operar muitos chineses, muitos orientais, e os próprios maridos levam as esposas pedindo para colocar pelo pubiano. Inclusive em formatos, eu tô vendo a carinha de vocês aqui, tá muito engraçado. A vida como ela é, né? Tô vendo aqui os bastidores. Então, você quer o formato de uma estrela, de um coração, de um L. A letra do marido. A letra do marido. Então, olha onde vai um transplante capilar. As coreanas, para elas é muito feio não ter pelo pubiano. É cultura, né?
Então, tem clínicas especializadas no mundo inteiro para dar de volta aquele pelo pubiano para as mulheres. Enquanto a gente aqui no Brasil tá querendo cultura. Tirar. Eu falo do biquíni, né? Cultura do biquíni. É verdade. Bom, agora a gente vai pro nosso último assunto, que é cabelo branco. Meu Deus. Que eu tomei fora aqui da doutora Luciana, porque eu estou arrancando meu cabelo branco. Gente, não pode fazer isso, Olha certo, a minha doutora? carinha, por favor. Você vai arrancar o seu fio branco, só vai acontecer duas coisas. Traumatizar o folículo e ele nascer imediatamente. Então, não vai resolver nada. Olha, não vai minimizar o crescimento, entendeu, gente? Vai continuar. Vai continuar, não vai resolver nada. Então, eu costumo falar que cabelo branco é o nosso calcanhar de Aquiles ali, né? Meu Deus do céu, como a gente queria alguma coisa que solucionasse. Até hoje, não existe nada comprovado que repigmente um cabelo que já ficou branco. Mas, hoje existem muitos trabalhos que você começou a ter fio branco, começa a suplementar com alguns antioxidantes, depois eu deixo várias dicas aqui para vocês, para não piorar, para você conservar a produção de melanina nos seus fios por mais tempo. Por mais tempo, mas vai chegar uma hora que vai parar também. Os estudos estão muito avançados nessa área, então se você quer uma boa notícia é essa. E eu tô ligada assim, toda hora do meu dia nisso, mas não existe nada comprovado. Agora, eu vejo sim, pessoas que suplementam. Às vezes você suplementa com zinco, algum antioxidante legal, um colágeno. Quando você faz atividade física, quando você libera essa oxidação no seu corpo, geralmente o cabelo branco vem depois. Eu cuido de gêmeas, em que eu vejo aquela pessoa toda estressada, mais gordinha, né, com excesso de peso, gordura corporal, e que vem o cabelo branco muito rápido. Já a irmã gêmea é aquela easygoing, maratonista, que já tá medita, exercícios, toma antioxidante todo dia, toma aquele sucão de laranja, suplementa, muito menos cabelo branco do que aquela outra pessoa mais estressada. O estresse oxidativo das nossas células está intimamente ligado com a parada de produção de melanina pela célula do nosso bulbo capilar. Por quê? É uma oxidação. Entendi. Mas tem o lance genético também. Tem sim. Quando a mãe células, ou o pai, com né? certeza. Só que eu falo que a beleza da medicina é você poder lutar contra a sua genética. Então, a genética, eu falo que não é uma sentença, né? Então, eu tenho, por exemplo, a genética de ser calva e de ser obesa. Tenho mesmo, né? Abro aqui pra vocês minhas dores. E eu luto contra as duas coisas todos os dias da minha vida. E tá dando certo. Hoje, né, eu tô com meu peso ok, meu cabelo tá ok. Só que é uma luta constante em que eu mesma acabo me acompanhando, eu tenho colegas médicos que me acompanham, então eu falo, é importante você ter bons médicos de confiança para você não deixar a sua genética impor a sua vida, né, o que vai ser da sua vida. Sim. Mas eu também estou aqui esperançosa para os estudos de cabelo branco, eu também. por favor. Porque o meu tá aqui só por enquanto, eu tenho um fio. Olha, se daqui vocês a pouco... olharem, se quiser dar um zoom aqui até, existem os cabelos branquinhos aqui. Tem os cabelos branquinhos aqui. Mas ela não arranca, viu, gente? Não arranque, viu? Mas já arranquei também na minha vida, né? Óbvio, quem nunca fez isso? Não, isso é verdade, gente. É complicado, é triste. Bom, pra gente finalizar, eu queria então fechar a entrevista com algumas dicas. A gente vai fazer um top 5. Vamos fazer um top 5 dicas importantes. Vamos. Que é necessário para as pessoas cuidarem do cabelo. Não pode faltar, assim, na rotina de cuidado. Combinado. Número 1. Vamos manter os exames em dia. Quando você tem seus exames de vitaminas e minerais, você provavelmente não vai ter uma queda de cabelo por esse grande motivo que é a falta deles. Veja principalmente vitamina D, vitamina B12, selênio, zinco, seu ferro, ferritina, tireoide, a gente não nem falou de tireoide, mas a tireoide também. Então, exame sempre de rotina, tá certo? Por favor, não durmam de cabelo molhado. Parece um clichê, mas não é. Aqui já tô vendo aqui, né, as vozes, os suspiros. Mas o cabelo molhado, o que acontece? Além de você traumatizar, o fio molhado, ele é muito mais suscetível à queda. A queda e a quebra. Então, você fica raspando no travesseiro, vai quebrar. Pode ter aquele corte do seu fio mais longo. Então, não faça isso, além de juntar muito, né, umidade para os fungos se reproduzirem. Lembrando que a gente tem fungo no nosso couro cabeludo. Então, não façam isso. Por favor, protejam seu couro cabeludo com protetor solar, principalmente quando vocês se expuserem, né, ao sol forte, quando vocês estiverem numa praia, numa piscina. Por quê? O índice de câncer de pele em couro cabeludo está aumentando absurdamente. Então, filtro solar pode ser aquele filtro que você passa no rosto, um filtro físico à base de água, pode. Faça riscas e passe no seu couro cabeludo. O quarto, não deixem de hidratar o seu fio de cabelo.
Durmam com umectantes, durmam com uma máscara, reponham proteínas, reponham lipídios no seu fio de cabelo. Um bom hairstylist, um bom cabeleireiro, nem precisa ser nós médicos para essa parte de fio, ele pode diagnosticar e pode também tratar do seu fio para ficar cada vez mais bonito. E quinta dica, nunca faça uma tintura junto com um alisamento no mesmo dia e nem na mesma semana. E, por favor, dê 15 dias de diferença. Eu não tô aqui para proibir, como eu falei, eu tô aqui para ensinar vocês, para dar dicas. Então, eu vou descolorir meu fio. Esse fio ele vai demorar muito para se curar desse trauma que é a descoloração. Então, eu vou esperar pelo menos 15 dias para colocar ali um alisante nesse mesmo fio de cabelo. Eu acho que os top 5 de couro, cabelo e fios estão aí para vocês. Agora surge uma dúvida minha. Claro. Quais são os tops, assim, produtos importantes que a gente tem que usar no cabelo? Ah, com certeza. Um bom pré-shampoo, e ninguém fala de pré-shampoo. O shampoo, ele é um detergente basicão, que vai limpar o couro. Só que você concorda que hoje a gente usa laquê? Hoje a gente usa, às vezes, uma sombrinha para cobrir uma areazinha branca que tá. A gente deposita pigmentos no nosso couro cabeludo. Que interfere, né? Que interfere. Então, você colocar na sua rotina 1 ou 2 dias de lavagem, de pré-lavagem com pré-shampoo, antes do seu shampoo é muito legal. E esse pré-shampoo, existem vários no mercado, vocês podem pesquisar. Ele é a base, geralmente, de mentol, de ácido salicílico, em que a gente aplica com cabelo seco. Seco, antes de ir pro banho, faz um coquinho ali, vai tirando a maquiagem, vai se despindo, a gente massageia e depois a gente enxágua e usa o shampoo. Então, ter um pré-shampoo para usar 1 ou 2 vezes na semana, um shampoo adequado pro seu couro cabeludo, lembrem, cabelo oleoso, não é cabelo, fio de cabelo, é couro cabeludo. Couro cabelo oleoso, ou mais ressecado, ou mais misto. Então, tem que ter um shampoo para determinado couro cabeludo. Você ter uma boa máscara, um bom condicionador, vou colocar junto, né? Boa máscara e bom condicionador. Uma máscara, ela pode sim substituir o condicionador, ela só é um pouco mais densa, é um tratamento um pouco maior, mas tudo isso é para voltar o pH do seu fio de cabelo. Muitas pessoas de cabelo fininho falam, eu uso o shampoo e já saio. Seu cabelo com certeza tá com mais frizz, seu cabelo tá mais poroso, seu cabelo tá com menos brilho, porque o condicionar é voltar o pH ao normal. Então o shampoo ele altera nosso pH para fazer essa lavagem e depois vem o condicionador e coloca realmente de volta no pH adequado do nosso fio. E vamos falar também de um grande umectante pra gente ir na academia, pra gente dormir também. Coloca um lipídio nos seus fios de cabelo na hora que você não tá mexendo nele. Ele vai ficar embebecido geralmente. Eu falo que até óleo de coco. Todo mundo tem um óleo de coco. É verdade. Você dormir com óleo de coco é muito bom pro fio de cabelo. Ele acaba Mas só na pontinha? Só na pontinha, sempre do queixinho para baixo. E a questão dos umectantes, se você for usar para umectação, para não deixar o suor realmente vir pro seu couro cabeludo, pode usar até na academia, desde a raiz. Então, olha que coisa, né? Que coisa importante. E eu falo também, deixem sempre o protetor térmico ali ao lado para vocês não queimarem esse fio de cabelo, né? Acho que seria a nossa quinta dica. Os protetores solares e térmicos, geralmente eles são a mesma coisa, né? O mesmo produto, mas para não deixar você queimar esse fio de cabelo. O protetor térmico, ele sela o fio para aquele calor não lesar tanto, não desnaturar a nossa proteína, que é a nossa queratina. Porque quando desnatura, ponta dupla, ela vai abrir. Aí dá ruim. Eu vou dar a sexta dica, que é cortar os fiozinhos. Não deixa ele crescer, tem que sempre parar as pontinhas, porque o fio, chega uma hora, a não ser essas Rapunzéis que eu falo que consegue deixar o cabelo até o pé, né? Eu falo que geralmente o pessoal, as russas, né, ucranianas, que tem esse cabelo maravilhoso, que é o pessoal que tem essa genética, nós caucasianas a gente não tem. Então, chega uma hora que o fio, ele se divide em 2 e acabou. Então, de quanto tempo a gente corta o cabelo? Olha, uma vez a cada 3 meses, pelo menos. Pelo menos a cada 3 meses. Não precisa ser mais que isso. Agora, tem pessoas que conseguem deixar um pouquinho mais? Tem. Só que o cabelo, ele vai abrindo. Não tem jeito. Aí você acha, nossa, meu cabelo tá crescendo. Não tá crescendo. Na verdade, a ponta dupla dividiu aqui. A hora que você vê, você vai ter que cortar aqui. É isso, gente. Cabelo lindo com todo mundo. Por eu favor. vou sair daqui, eu vou pegar meus produtos, já vou começar a cuidar. E já vai lá pro consultório, e já vou. Obrigada, viu? Foi ótimo. Doutora, obrigada de verdade. Eu amei muito. Queria, inclusive, que você deixasse suas redes sociais, onde você atende para as pessoas, que eu acho mega importante. Depois desse vídeo, o pessoal te procurar também para começar o tratamento com você. Fica à vontade. Claro. Eu tenho o Instagram, que é @DRALuPassoni. Tem o Instagram também da clínica, que é @PassoniClinic, a gente vai deixar aqui para vocês. E a minha clínica fica na Avenida República
República do Líbano, número 886, em frente ali ao portão 8 do Ibirapuera. Vai lá, gente, que eu já vou, porque meu filho provavelmente vai nascer calvo, então já vai Você começar o tratamento. Obrigada, doutora, de verdade. Amei muito. Sucesso pra você. Pra gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.